juventude! Veremos no capítulo 2 o evangelho da criação do eixo julgar, que todo momento é o momento de contemplarmos e agradecer a beleza da criação, cultivar e guardar a nossa casa comum. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor, com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Somos filhos de trabalhadores, a nossa classe é a classe popular, mas temos sonhos e também muitos amores, também queremos trabalhar, participar. É a juventude do meio popular. Ileaô, Ileaô, a juventude é a bandeira do amor, com coração, com as duas mãos, com todo o povo a gente faz um mundo novo. Olá, gente da juventude do meio popular, da PJMP da Diocese. É com alegria, com satisfação que eu participo aqui do momento de formação de vocês, para a gente conversar sobre a Laudato Si, e particularmente o capítulo 2 nesse momento, que se refere ao Evangelho da Criação. Certamente vocês já fizeram a primeira etapa, que faz o diagnóstico. O diagnóstico é analisar a realidade, aquilo que a gente sempre faz nos nossos encontros. Um mundo cada vez mais degradado, a devastação da natureza, das florestas, da caatinga, do clima, da biodiversidade, das águas, né, do ar. Tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, com a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. E no capítulo 2, Francisco vai dizer para a gente que a criação é um evangelho. Nós sabemos que evangelho quer dizer boa nova. Então, se a criação é um evangelho, significa que ela é uma boa nova e ela nos fala, né? E nos fala de Deus e nos fala através das suas criaturas, da multiplicidade dessas criaturas, da grande quantidade. E vai dizer que cada um tem uma mensagem, que, portanto, a gente tem que ter esse respeito, esse carinho por cada uma das criaturas de Deus. Desde as maiores, ele vai falar até das menores, daquilo que está no solo, das bactérias, das amebas, de tudo, que ajudam a fertilizar o solo, sem elas vem a desertificação, e que a gente nem vê, mas que tudo é um jeito, é uma forma de falar do próprio Deus, né? E ele vai dizer que o Evangelho da Criação significa que a gente pode olhar a criação com os olhos da fé, né? Não é só uma natureza, mas é a criação de Deus. Isso tudo faz um sentido, isso tudo tem um projeto, nada disso é por acaso. Eu acho que quando a gente adquire esse olhar sobre as coisas, sobre a natureza, então a gente passa a ter um outro jeito de ver o mundo, um outro jeito de ver as pessoas, um outro jeito de ver também a cada criatura, cada ser, né? O respeito passa a ser diferenciado. Então ele diz aí, por exemplo, no número 63, né? Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. Então, o olhar científico, o olhar educacional, mas ele vai falar também do olhar da poesia, o olhar da música, o olhar da fé. Todos esses olhares contribuem para essa preservação dessa casa comum, se a gente souber utilizar essas linguagens. E nós que somos gente de fé, né, nós somos de uma igreja e tal, então esse olhar que vem da fé nos ajuda, nos inspira e nos fortalece também para nós cuidarmos da nossa casa comum. E aí então ele vai falando, né, as narrações bíblicas, né, da criação, lá no Gênesis, quando a gente fala disso nos encontros, Deus que foi criando e achou que tudo era bonito, tudo era bom,
né? Eu gosto sempre de lembrar a saída da Arca de Noé, que Deus diz que faz uma aliança com as gerações futuras, com Noé, com a família de Noé, com todos os animais que saíram da arca, uma aliança universal para com todo o mundo, né? Que a Bíblia nos fala também do cultivar e guardar. Cultivar é a economia, guardar é a ecologia. Isso está lá no número 66, né? No número 67 eu acho que tem uma frase muito interessante. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isso permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia como se entende agora. Teve um tempo que foi entendido desse jeito mesmo. A gente tem direito de fazer da criação e das criaturas o que a gente quiser, porque a gente é pessoa humana. Vocês certamente muitas vezes ouviram falar disso. Então, aí nesse contexto, o Papa vai dizer, a gente tem que lembrar do outro versículo, o cultivar e guardar. E depois todo o contexto bíblico de cuidado com a criação. Então, se houve uma interpretação errada da Bíblia, está na hora de corrigir. E se nós temos uma interpretação errada da Bíblia, está na hora de nós nos corrigirmos, né? No 69 ele vai dizer assim, ao mesmo tempo que podemos fazer um uso responsável das coisas, somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus, pelo simples fato deles existirem. Então o cachorro, o bode, a vaca, o jumento, todo mundo tem um valor. É tudo a criação de Deus, né? Também os bichos selvagens, a cobra, a raposa, né? Ou a própria vegetação, uma caatinga, com suas árvores, com suas flores, seus frutos, seus insetos. Tudo isso para nós adquire um valor diferente se a gente for olhar a nossa casa comum, se a gente for olhar pelos olhos de Deus, como tudo isso nos fala dele, como se fosse um verdadeiro evangelho da criação, né? A Bíblia conta, ele vai lembrar ali no número 71, que há momentos que se fala do descanso da terra, né, que é o chamado jubileu, ou 7 em 7 anos, que então o pessoal deixava de plantar, para dar um descanso para a terra, né? Então já tinha também dentro da Bíblia essas práticas ecológicas de respeito à criação, para dar uma chance para a terra poder respirar. Nós falamos disso várias vezes do São Francisco. É preciso parar de colocar tanto projeto em cima do Rio São Francisco, dar uma chance para ele respirar, dar uma chance para ele se refazer, dar uma chance para ele se reorganizar, né? E assim reviver. Quando a gente fala em revitalização do São Francisco, é nesse sentido, que volte à vida completa, não é só um canal de água para irrigação, né? No número 75, ele diz, não podemos defender uma espiritualidade que esqueça Deus Todo-Poderoso e Criador. Quer dizer, o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus criador, foi Ele que fez tudo isso, essa é a nossa fé. Que jeito que Ele fez, isso é uma outra história, né? Não precisa ser do jeito que está escrito lá na Bíblia, levou mesmo bilhões de anos para que a gente chegasse até onde a gente está aqui hoje e agora, né? Por isso que a nossa tarefa é cultivar e guardar. Ele coloca que a criação é um mistério, né? Que, aí no número 77 ele vai dizer, sim, Deus, né, ama tudo que existe e não despreza nada do que ele fez, porque se odiasse alguma coisa, não teria feito. Então Deus gosta de tudo e de todos, gosta de cada um de nós, do jeito que a gente é, gosta de cada bicho, de cada animal, de cada planta, de cada estrela, né, de cada planeta. É tudo obra da mão dele, da criação dele, né? E nessa sequência aí ele diz, isso tudo nos envolve com carinho. E ele cita São Basílio Magno, que o Criador é também a bondade sem limite, sem cálculo. O amor de Deus não tem limite. Eu mesmo fiz uma música, o Milagre de Repartir, no final da música eu lembro isso, né? Não há limite para o amor. Cada um de nós, se for pelo amor, pode fazer tudo o que
o que pode, o que quer. Santo Agostinho dizia isso, ama e faça o que quiser. E o amor de Deus também não tem limite, então ele cria, não é? Aí no número 80 ele vai dizer, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, então o mundo não está perfeito, não está acabado, a gente precisa trabalhar nele, onde muitas coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Então muitos males, muitas coisas ruins que acontecem, elas nos desafiam a sermos melhores. Esse Covid agora é um exemplo claro disso. Ele é o mal, mas ele é um vírus. Ele é um vírus que estava aí na natureza. Se a gente não tivesse feito a destruição que se faz dos ambientes, ele não teria vindo para o meio humano, urbano. Ele era um vírus que estava no morcego. Não é? Então, quando ele vem, e o Papa Francisco usa uma expressão interessante, colocou a humanidade de joelhos, né? E nos colocou dentro de casa fechados, ele nos adverte, né? É um mal, porque está matando muita gente, mas ao mesmo tempo é uma advertência, que se a gente quiser aprender com ele, se a humanidade quiser aprender, tem muito o que aprender com esse vírus também, não é? E aí ele vai passando, né? Que Deus escreveu um livro com a natureza. Um livro é um texto. Nós podemos ler a natureza. Nós temos que ter essa capacidade também de olhar, de contemplar, de rezar, né? Olhando o ambiente que nos cerca. O pessoal que mora aí nas caatingas sabe da beleza que tem, né? O tempo da chuva, quando tudo fica verde, quando tudo renasce, né? Parece que ressuscita. Também no tempo da seca tem sua beleza, né? Que depois a gente sabe que vai voltar a ficar tudo verde, né? E ele diz que a bondade de Deus não pode ser representada só por uma criatura. Não somos só nós que representamos a bondade de Deus. Cada criatura representa ao seu modo a bondade de Deus, né? Basta ver a alegria que os cachorros têm para dentro de casa quando a gente tem um, né? Como que eles gostam das pessoas. Às vezes gostam das pessoas mais do que as pessoas gostam das outras pessoas mesmo, né? Aí ele cita São Francisco, que era o santo das criaturas, o santo que cuidava de tudo isso, né? Em cada criatura habita o espírito vivificante de Deus, que nos chama a um relacionamento com ele. A descoberta dessa presença estimula em nós o desenvolvimento das virtudes ecológicas, né? Está no número 88. Né? Então, aí ele vai falar de uma comunhão universal. Nós estamos em comunhão com tudo e com todos. Nós não estamos sozinhos no mundo. Ele vai falar dos bens. Então, esses bens são comuns, são para todos, não são de alguns. Deus não criou o mundo para meia dúzia. Né? Deus criou o mundo para a humanidade toda. O meio ambiente, no 95, ele vai dizer, é um bem coletivo, patrimônio de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Nós temos o direito de usar da natureza, mas temos também, cada um de nós, de sermos responsáveis por ela. E ele termina com o olhar de Jesus. Né? O Jesus convivia com a natureza, circulava pelos campos, andava a pé, né? Um dia admirava as flores, admirava os passarinhos, né? O sol, as estrelas. Jesus era uma pessoa da vida comum, o Jesus histórico que circulou. Então ele cita aqui uma coisa muito importante para nós, porque até hoje se fala muito do desprezo pelo corpo, pelos bens materiais. Então o Papa Francisco vai citar muito explicitamente isso. Isso deve nos orientar também. Encontrava-se Jesus longe das filosofias que desprezavam o corpo, que desprezam a matéria, as realidades desse mundo. Porque Jesus valorizava tudo isso. Todavia, ao longo da história, esses dualismos combalidos tiveram notável influência em alguns pensadores cristãos e desfiguraram o Evangelho de Jesus. O corpo vale, a matéria vale, o alimento vale, o pão de cada dia vale, a água vale, tudo isso para nós nós somos essa natureza e temos que valorizar tudo isso. Né? E ele vai lembrar nesse evangelho da criação que se a gente valoriza a criação e valoriza cada criatura, a gente tem que valorizar também cada pessoa. E, sobretudo, aqueles que são mais desvalidos, né? Aqueles que estão em situação difícil. Aí vamos lembrar sempre as crianças, né?
os idosos, os doentes, os empobrecidos, mesmo aqueles que muitas vezes moralmente as pessoas acham que não vale nada, os encarcerados, né? O pessoal que é dependente químico, o pessoal que tem as suas condições sexuais diferentes. Jesus nunca desvalorizou ninguém. Talvez até ele tivesse uma preferência e um cuidado especial por esses e por aqueles que têm mais dificuldade na sociedade e na vida. Então, a criação como um evangelho que nos fala de Deus é o que a gente tem que aprender, é o que a gente tem que levar para a vida da gente. Louvai ao Senhor com terra e água, louvai ao Senhor, jovens de Deus. Louvai ao Senhor com terra e água, porque é de terra e água o coração de nosso Deus. Louvai ao Senhor com ar e luz, louvai ao Senhor, jovens de Deus. Louvai ao Senhor com ar e luz, porque é de ar e luz o coração de nosso Deus. Vimos que somos responsáveis pelo cuidado e preservação da nossa casa comum. Lembremos que somos perfeitos aos olhos do Pai e que tudo o que Ele faz é para nosso bem e que tudo está interligado na minha, na sua, na nossa casa comum.